Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero compartilhar uma palavra do Senhor para você, para edificar a sua vida, o seu coração. Antes quero falar que eu fiz um canal no YouTube, há 2 anos atrás, e eu coloco vídeos lá. Então, assim, entrem no meu canal, curtam, compartilhem, se inscrevam. Vamos divulgar a palavra do Senhor. A palavra diz que há muitos aí fora, perdidos, doentes, aprisionados nas mãos do inimigo. E nós, através das nossas palavras, é que temos que chegar até essas pessoas para os ajudar, para os libertar. Deus, Ele conta comigo e com você para essa grande obra. E juntos somos mais fortes, amém? A palavra que eu vou compartilhar com vocês está no livro de Juízes 7. Eu estou com a Bíblia, mas eu vou ler do aplicativo porque tem uma linguagem mais atual. Eu prefiro. Juízes 7 fala assim, o título é Gideão com 300 homens vence os midianitas, amém? Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arobe. O acampamento dos midianitas ficava no vale, do lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão, você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte, quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão, ainda é gente demais, leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhes disse, todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados do que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas esses ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela mesma noite, o Senhor Deus disse a Gideão, levanta-se e ataque o acampamento dos midianitas, eu já dei vitória a você. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles, leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento do inimigo, só até o 11. Deus aqui, ele estava dando ordens, estratégias para o Gideão ganhar a guerra. O que me chamou muita atenção nessa palavra é que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita compaixão e amor por nós, tudo, irmãos, tudo o que vai acontecer nas nossas vidas, Deus nos dá estratégia. Deus primeiro fala ao meu e ao seu coração. Deus não deixa que a gente fique sozinhos por nenhum momento. Tudo Deus dá estratégia. A palavra de Deus diz, aqui de Gideão, que ele foi lutar com um exército numeroso, só que eles tinham um número maior de pessoas, Gideão tinha um número maior de pessoas, que se ele fosse com todos aqueles, eles não iam atribuir a vitória a Deus, ia atribuir a força do próprio braço. Nós somos muito numerosos, nós ganhamos a guerra. Então Deus foi selecionando, foi dando ordens para que ele fosse selecionando. Olha, dos que estão com você, quem tiver medo, volte para suas casas. Ali já voltou uma parte, outra parte ficou. Dessa parte que ficou, vai até o rio, faça com que eles tomem água. Quem toma água, ajoelhado, ou quem toma lamber feito um cachorrinho, eu separo. E Deus foi tirando, ficou 300 para ganhar a guerra. Não é esse o foco que eu quero falar com vocês. Eu quero que vocês se atentem, prestem atenção nos detalhes, no mandamento do Senhor, Gideão e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada. Se levantaram cedo. Se colocaram a postos. Se colocaram a postos.
Ele se põe a posto. Tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente quer fazer, a gente tem que se levantar para fazer, para realizar. Não podemos ficar parados, dormindo. Temos que nos levantar, nos colocarmos a postos para realizar. E aí, entregar nas mãos do Senhor. Senhor, essa peleja está difícil na minha vida. Eu preciso de Ti. Sem o Senhor, nada eu posso fazer. E aí Deus ele vai falando. O Senhor Deus disse a Gideão, você tem gente demais. Né? Como eu já fiz um breve resumo, Deus foi dando as coordenadas para Gideão. Quem tiver medo, fala para o povo que quem tiver medo, volte. Deus foi falando, foi dando as coordenadas. Depois Deus falou aqui, olha, anuncie ao povo que quem estiver com medo saia de Gibeon e volte para casa. Depois o Senhor Deus disse a Gideão, ainda é gente demais, né? Uma parte voltando, uma parte ficando, Deus falou, ainda é gente demais, leve todos para tomar água. E Deus foi dando coordenadas, foi dando mandamentos, ensinamentos. E eu quero que vocês se atentem que tudo que nós vamos fazer, tudo que a gente coloca nas mãos do Senhor, Deus ele nos ensina. Deus nos dá a coordenada antes. Ele não deixa a gente sozinho, não deixa a gente fazer nada pela nossa vontade. Deus, se a gente ficar atento, Deus é um Deus que ensina, que coordena, que está junto conosco. Tem uma parte aqui que Deus fala até, quer ver? No 9, naquela mesma noite o Senhor Deus disse a Gideão, levanta-se e ataque o acampamento, eu já dei vitória a vocês. Deus deu a seguinte coordenada, levanta-se e vá, ataque o acampamento, eu já dei a vitória para vocês. A vitória é ganha, ela é certa, ela está nas suas mãos, ela está nas nossas mãos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele diz assim, ó, mas se você tiver medo, né, de atacar, desça até o acampamento deles, leve junto Purá, o seu ajudante. Se você tiver medo, assim mesmo eu sou contigo. Assim mesmo tem jeito para a sua vida, para a minha vida, para a nossa história. Mesmo assim, eu continuo te dando as coordenadas, eu continuo te fortalecendo, mesmo se você tiver medo, mesmo depois de eu ter te anunciado todas as coisas, mesmo depois que eu te afirmei, a vitória é sua. A vitória é nossa. Mesmo assim, se você continuar tendo medo, eu continuo te ajudando. Eu continuo falando com você através da palavra. Eu, o Senhor, continuo a anunciar-te todas as coisas necessárias. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo, diz o papai para você nesta manhã. Decandarabra sou, decandarabra sei denimanais. Esforça-te em todos os momentos, quer sejam bons, quer sejam ruins. Deus, ele vai com a gente, ele nos orienta. Basta que tenhamos os ouvidos sensíveis para ouvir a voz. Basta que sejamos sensíveis e obedientes. Gideão foi obedecendo à risca. Eu quero muito frisar isso, a obediência. A obediência às coordenadas que Deus vai nos dando. Gideão foi seguindo a risca, e a risca, e a risca, e a risca. E no final, se você continuar lendo o livro, você vai ver que eles obteram vitória. Então, irmãs, qualquer que seja o problema que você está enfrentando hoje, qualquer que seja a angústia, a tribulação, qualquer que seja a dúvida, precisa de uma resposta de oração, Deus, Ele vai na frente te respondendo, Ele vai te dando as coordenadas, Ele vai te ensinar, Ele vai te ministrar, Ele vai te ajudar. Mesmo que você tenha medo. Mesmo que você tenha medo, Deus não vai deixar de estar junto, falando com você, anunciando o que é de fazer. A palavra de Deus diz, se você não tiver sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. Se você não tiver fé, peça a Deus, que Ele também dá. Então tudo que nós precisamos, tudo que eu e você precisamos, está nas mãos do Senhor. É só nós pedirmos. É só nós pedirmos que Ele nos dará. Então, que verdadeiramente hoje vocês venham colocar a sua fé em ação, que vocês venham apresentar a Deus em primeiramente, né? Levanta de madrugada, levanta-se.
coloque a Deus, apresente a Deus o seu projeto, o seu sonho, os seus medos, as suas angústias, os seus anseios. Apresente a Deus, ore a Deus. Só você e Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta e apresenta as suas coisas, os seus projetos no altar do Senhor. E peça para que Ele te instrua. Peça para que Ele te caminhe contigo. Peça para que Ele te oriente, para que Ele te dê discernimento, sabedoria, para você ir avante. E mesmo assim, mesmo Deus te dando toda a coordenada, mesmo Deus te dando todo o discernimento, toda a sabedoria, a voz do Senhor falando a você, você sabe que é Deus. Se mesmo assim você tiver medo, fala para Deus: Senhor, assim mesmo eu estou com medo. Que Deus te dá outra estratégia. Deus te dá outra ordenança. Basta seguirmos a risca. A palavra de Deus, ela é rica. Ela é rica para nossas vidas. Ela é um manual de instrução de vida. Se nós lermos, meditarmos na palavra e colocarmos tudo que aprendemos aqui em ação, irmãos, ninguém pode conosco. Ninguém pode conosco. E aqui é a palavra. Deus deixou para que a gente tenha vida. E vida é abundância. É para a gente tomar posse, é para a gente viver. Não é só para a gente ler e deixar para lá. Não é um livro comum. É estratégia. É palavra de vida. É vida. É vida para as nossas vidas. Quantas pessoas têm nome de que vivem, mas estão mortos? Mas eu e você não. Se seguirmos as orientações de Jesus em tudo que a gente vai apresentar para Ele, a vitória é certa, em nome de Jesus. Eu profetizo um domingo de bênçãos, um domingo de vitória, que vocês alcancem, almejem aquilo que vocês mais desejam aqui no coração, que vocês venham alcançar da parte do Senhor. Mas fiquem atentos. Fique atentos às estratégias. Fique atenta às palavras que Deus vos anuncia. Fique atenta aos mandamentos. Porque se ouvirdes a voz, atentamente, se ouvirdes a minha voz e obedecer, Deus é forte, Ele é contigo. Agora, se você não obedecer, de nada valeu. Amém? Tenham um domingo abençoado. Fiquem todas na paz de Jesus. Amo vocês. Glória a Deus. Aleluia.